A crise da cidade. Os primeiros sábios. Num diálogo hoje perdido sobre a filosofia, Aristóteles evocava os grandes cataclismas que periodicamente destroem a humanidade. Retraçava as etapas que devem percorrer cada vez os raros sobreviventes e sua descendência para refazer a civilização. Os que escaparam assim ao dilúvio de Deucalião tiveram primeiramente que redescobrir os meios elementares de subsistência e depois reencontrar as artes que embelezam a vida. Num terceiro estágio, prosseguia Aristóteles, dirigiram seus olhares para a organização da polis. Inventaram as leis e todos os vínculos que reúnem as partes de uma cidade. E essa invenção nomearam-na sabedoria. É desta sabedoria, anterior à ciência física, à physique teoria, e à sabedoria suprema, que tem por objeto as realidades divinas, que foram providos os 7 sábios, que precisamente inventaram as virtudes próprias do cidadão. Fernando está dizendo que Aristóteles falou que a humanidade passa por uma idade das trevas e dela sai, primeiro, restabelecendo sua subsistência. Isso faz com que a população aumente. E depois formas artísticas começam a se desenvolver, por exemplo, vasos pintados, para guardar os grãos, e depois o homem se preocupa com a organização, com a organização da vida em comum, da vida junto. É a sabedoria. E essa sabedoria que foi o que tinha os 7 sábios. Está dizendo aqui que eles inventaram as virtudes próprias do cidadão. Eles vão fazer reflexões éticas sobre o homem, Sobre esse dado tradicional dos 7 sábios, seria vão apoiar uma conclusão histórica. A lista dos 7 é flutuante e variável. Não observa nem cronologia, nem verossimilhança. Entretanto, o papel político e social atribuído aos sábios, as máximas que são consideradas de sua autoria, permitem aproximar uns dos outros personagens que, quanto ao resto, em tudo se opõem. Um Tales, um dos primeiros filósofos, unindo a tantas outras competências a do homem de Estado. Um Solon, poeta elegíaco, árbitro das lutas políticas atenienses, recusando a tirania. Um Periandro, tirano de Corinto. Um Epimênides, o próprio tipo do mago inspirado, do Theios Aner, homem divino, que se alimentava de malva e de asfódelo,
e cuja alma se liberta do corpo à vontade. Por meio de uma mistura de dados puramente lendários, de alusões históricas, de sentenças políticas e de chavões morais, a tradição mais ou menos mítica dos 7 sábios faz-nos atingir e compreender um momento de história social. Momento de crise, que começa no fim do século VII e se desenvolve no sexto. Período de confusões e de conflitos internos, de que distinguimos algumas das condições econômicas. Período que os gregos viveram num plano religioso e moral como uma discussão de todo o seu sistema de valores, um golpe contra a própria ordem do mundo, um estado de erro e de impureza. Ele diz que os 7 sábios são homens diferentes uns dos outros, tem um religioso, tem um filósofo, mas eles têm uma atuação em comum, que é discutirem a ética, o comportamento dos homens. Aqui, ó, eles fazem alusões históricas, fazem sentenças políticas e chavões morais. E o período em que eles atuaram foi um período de, além de transformações econômicas e políticas, também de conflitos religiosos, né? Discussões religiosas. As consequências dessa crise, a crise do plano religioso e moral, serão no domínio do direito e da vida social, as reformas às quais se acham precisamente associados não só adivinhos purificadores como Epimênides, mas também Nomótetas, como Solon, reformador das leis, Aicinetas, como Pítaco, ou tiranos como Periandro. Será também no domínio intelectual um esforço para traçar o quadro e para elaborar as noções fundamentais da nova ética grega. Poder-se-ia dizer, esquematizando muito, que o ponto de partida da crise é de ordem econômica, que ela reveste na origem a forma de uma efervescência religiosa, ao mesmo tempo que social, mas que, nas condições próprias da cidade, leva definitivamente ao nascimento de uma reflexão moral e política, de caráter laico, que encara de maneira puramente positiva os problemas da ordem e da desordem no mundo humano. O início são questões econômicas. As cidades gregas estão se restabelecendo após a Idade das Trevas, né? Se reorganizando economicamente. E isso toma forma de conflitos religiosos, debate das ideias, valores religiosos, né? E o resultado disso é reflexão moral e política, comportamento do homem e o modo de governo que o homem quer ter e as leis que o homem quer que o governe. As transformações econômicas que devemos limitar-nos a mencionar estão ligadas a um fenômeno cuja importância aparece igualmente decisiva no plano espiritual: a retomada e o desenvolvimento dos contatos com o Oriente, que, com a queda do Império Micênico, tinham sido rompidos. Na Grécia continental, as relações encontram-se restabelecidas no século VIII por intermédio dos navegadores fenícios. Nas costas da Jônia, os gregos entram em contato com o interior da Anatólia, especialmente com a Lídia,
Mas é no último quartel do século VII que a economia das cidades na Europa e na Ásia volta-se decididamente para o exterior. O tráfego por mar vai então amplamente ultrapassar a bacia oriental do Mediterrâneo, entregue a seu papel de via de comunicação. A zona dos intercâmbios estende-se a oeste até a África e a Espanha, a leste até o Mar Negro. Esse alargamento do horizonte marítimo responde, aliás, a uma exigência muito imperiosa. O desenvolvimento demográfico dispõe o problema dos cereais de maneira tão mais ampla que a agricultura helênica tende doravante a favorecer as culturas mais lucrativas, como a vinha e a oliveira, cujos produtos podem ser, por sua vez, exportados e trocados. Está falando que no século VIII os gregos retomam suas comunicações com o Oriente, com a costa da Ásia Menor, do Mar Egeu. Ali é a Anatólia, fica a Jônia ali. Esses contatos foram retomados porque tinham sido perdidos com a queda do Império Micênico, da civilização micênica e minoica, né? Que foi que desencadeou a entrada da Grécia na Idade das Trevas. E esses contatos vão começar no século VIII, e no século VII as cidades gregas elas vão desenvolver sua economia fortemente com as trocas externas, plantando vinhas e oliveiras, que são coisas boas de se fazer comércio com outras cidades-estado. E esse crescimento vai ser não só em direção ao leste, à Ásia, mas também em direção ao oeste, a norte da África, até a Espanha. Procura de terra, procura de alimento, procura também do metal. Tal é o tríplice objetivo que se pôde atribuir à expansão grega do Mediterrâneo. No decurso da época sombria, numa Grécia isolada e desprovida de riquezas de minas, o ouro e a prata tinham se tornado raros. Quando não tinham, desaparecido de todo. A partir do século VIII, abrem-se fontes novas de abastecimento em metais preciosos. Durante todo o século VII, a quantidade de ouro, de prata e de electro posta em circulação no mundo grego aumenta. Seu uso desenvolve-se sob formas diversas: joias, trabalho de ouro e pesaria, objetos pessoais, ex-votos, que eu não sei o que são, riqueza acumulada a título privado ou entesourada nos templos, enfim, moedagem, cunhagem de moedas, após sua invenção, a das moedas, no fim do século VII pelos reis da Lídia. Está falando que terra, metal e pedras preciosas eram muito procuradas nessas trocas comerciais. O Thomas Martin diz que um fator que determinou a saída da Grécia da Idade das Trevas foi que eles obtiveram da Ásia o saber como trabalhar o minério de ferro que eles tinham, produzindo ferro, então.
Eles não tinham mais cobre, mas começaram a trabalhar o seu minério de ferro e com isso desenvolveram ferramentas agrícolas de ferro mais resistentes do que as de bronze. E sendo mais resistentes, propiciadoras de colheitas mais abundantes. Isso leva ao aumento populacional. Não é fácil apreciar exatamente as mudanças de estrutura social causada por essa orientação de todo um setor da economia grega para o comércio marítimo. Por falta de evidência direta, não se pode inferir sua natureza e amplidão senão a partir de testemunhos literários que concernem as formas novas de sensibilidade e de pensamento. A poesia lírica é, a esse respeito, uma fonte preciosa. Mostra que a influência do Oriente não se fixa somente na cerâmica, nos temas figurados, na ornamentação da vida. Seduzida pelo luxo, pelo requinte, pela opulência, a aristocracia grega do século VII inspira-se em seus gostos, em seus costumes, nesse ideal faustoso e delicado de Abrosine, que caracteriza o mundo oriental. Deixa eu ver o que quer dizer Abrosine. Então, Abrosine é uma atitude das elites de se considerar descendente de heróis fundadores. Isso é o que fazia a aristocracia, né? A ostentação da riqueza torna-se, desde então, um dos elementos do prestígio dos gênios. Um meio que se une ao valor guerreiro e às qualificações religiosas, para marcar a supremacia, assegurar o domínio sobre os rivais, exercendo-se no terreno da riqueza, como em outros. A eres aristocrática pôde agir na sociedade grega, exercendo-se no terreno da riqueza, como em outros. A eres aristocrática pôde agir na sociedade grega como um fermento de dissociação, de divisão. Está falando que os gregos aprenderam com os orientais a atitude de arrogar-se de ser descendente de reis fundadores e heróis que fizeram grandes coisas, né? Isso faz parte do contexto de ostentação da riqueza. Isso vem acompanhado do antigo valor guerreiro, né? Que vem da Grécia arcaica, da Grécia homérica. A Grécia que o Homero descreve, né? Personagens novos aparecem no próprio seio da nobreza. O homem bem nascido, o Kalos Kagatos. Kalos é belo, Kagatos é bom. É o bom e o belo.
que por espírito de lucro ou por necessidade, entrega-se ao tráfico marítimo. Uma parte da aristocracia transforma-se, como o escreve Louis Gernet, passa do estágio do feudal ao de gentleman farmer. Vê-se surgir um tipo de proprietário de bens de raiz que vela pelo rendimento de suas terras, que torna sua cultura especializada. Procura aumentá-las, interessando-se por essa reserva que fica ao lado das tenências de servos e dos cleroi dos pequenos cultivadores livres, aberta às obras de arroteamento. Está falando dos componentes da aristocracia. Tem o homem bem-nascido, que se envolve com o tráfico marítimo. Tem o fazendeiro, que ele é o proprietário de bens, de terra, né? Tem o nobre, que é também agora o rico. Estende sua empresa sobre a escatie, a expensas das coletividades aldeãs. Pode mesmo apropriar-se dos bens de seus obrigados, clientes ou devedores eventuais. A concentração da propriedade territorial em pouquíssimas mãos, o avassalamento da maior parte do demos do território, reduzido ao estado de seismeiro, fazem da questão agrária o problema capital desse período arcaico. Os aristocratas, eles eram navegantes, eles eram fazendeiros, eles eram nobres ligados aos ganhos que os trabalhadores proporcionavam a eles, né? Então a aristocracia ela tinha um domínio marítimo, isso, portanto, também um domínio no comércio exterior. Vai ter um domínio na fonte de riqueza da cidade, que é a terra. Vai dominar os trabalhadores dessa forma, né? Tendo a propriedade da terra. Sem dúvida, desenvolveu-se uma população de artesãos que pôde ser relativamente numerosa em certos setores, como a cerâmica e a metalurgia. Deve-se assinalar a esse respeito um fato técnico de grande alcance. A metalurgia do ferro, do fim do século VIII, substituía do bronze nos objetos de produção corrente. Com os lojistas e todo o populacho que na costa e no porto vive do mar, os artesãos formam até na cidade residência aristocrática, uma categoria social nova cuja importância irá crescendo. A cidade é lugar da residência aristocrática. A população pobre habita as zonas rurais, trabalhando nas terras de propriedade dos aristocratas. E os pobres também trabalham com comércio e também como artesãos de vasos e também de objetos metálicos. Mas no século VII, a oposição que se aviva entre urbanos e rurais ergue ainda contra os nobres que vivem em Asti, na cidade, onde se encontram agrupados os edifícios públicos associados à arquê, uma classe aldeã, encarregada de alimentá-los e que povoa
as aldeias periféricas, os demoi. As mudanças técnicas e econômicas que evocamos não se limitam ao mundo grego. As cidades fenícias, em pleno desenvolvimento comercial desde o século IX, conheceram análogas transformações. O que é próprio da Grécia é a reação que elas suscitam no grupo humano. Sua recusa a uma situação sentida e denunciada como um estado de anomia. A refundição de toda a vida social para organizá-la em conformidade com aspirações comunitárias e igualitárias tão fortes que nessa Idade do Ferro, em que os poderosos perderam toda a vergonha, em que a aidós, o pudor, teve de deixar a terra pelo céu, deixando o campo livre ao desencadeamento das paixões individuais e a híbris, o orgulho desmedido. As relações sociais aparecem marcadas pela violência, pela astúcia, pela arbitrariedade, pela justiça. Injustiça. Está falando que as mudanças técnicas e econômicas que a Grécia está encontrando nesse período já aconteceram na Fenícia, mas acontecendo agora na Grécia, o diferencial dela é o descontentamento dos trabalhadores e também daqueles que vão ser os reformadores políticos, que vão dizer que há uma anomia, uma falta de normas, porque o mundo se desdivinizou, a Grécia está retomando sua política, sua economia, mas cadê os valores nobres? Aqueles de origem heróica, também aqueles de origem hesiódica, que dizia da necessidade de justiça entre os homens. Está faltando para as elites o pudor e está faltando para a sociedade normas, O esforço da renovação atua em muitos planos. É ao mesmo tempo religioso, jurídico, político, econômico, sempre visa restringir a dinamis dos geni. Quer fixar um limite à sua ambição, à sua iniciativa, ao seu desejo de poder, submetendo-os a uma regra geral cuja coação se aplique igualmente a todos. Se diz que os geni, as famílias aristocráticas, devem ser limitadas na sua ambição. Está acontecendo uma disputa entre eles e os trabalhadores, os pobres. E os pobres, os trabalhadores, estão querendo leis, coisas que sirvam, normas que sirvam para todos. Essa norma superior é a de que o mago invoca como um poder divino, que o nomóteta promulga em suas leis, e de que pode às vezes inspirar-se o tirano, mesmo se a deturpa, impondo-a pela violência. A ideia retomada é a de que divina, que é dita pelos sacerdotes, e ela vai ser
vai basear as decisões dos criadores de leis, reformadores de leis, né? É ela que deve estabelecer entre os cidadãos um justo equilíbrio, a garantir a eunomia, a divisão equitativa dos cargos, das honras, do poder entre os indivíduos e as facções que compõem o corpo social, a de que assim concilia, harmoniza esses elementos para deles fazer uma só e mesma comunidade, uma cidade unida. Os primeiros testemunhos do Espírito Novo têm relação com certas matérias de direito. A legislação sobre o homicídio marca o momento em que o assassínio deixa de ser uma questão privada, um ajuste de contas entre gêneri. A vingança do sangue, limitada a um círculo estreito, mas obrigatório para os parentes do morto, e que pode engendrar um ciclo fatal de assassínios e de vinganças, substitui-se uma repressão organizada no quadro da cidade, controlada pelo grupo e onde a coletividade se encontra comprometida como tal. Então a legislação que vai ser criada vai fazer com que deixe de existir a vingança por um crime cometido contra a família de alguém e passe a existir uma punição organizada pela cidade. Não é mais somente para os parentes da vítima, mas para a comunidade inteira que o assassino se torna um objeto de impureza. Essa universalização da condenação do crime, o horror inspirado doravante por toda espécie de assassínio, a obsessão do miasma. A miasma é sujeira espiritual, que pode representar para uma cidade, para um território, o sangue derramado, a exigência de uma expiação, que é ao mesmo tempo uma purificação do mal. Todas essas atitudes estão ligadas ao despertar religioso que se manifesta nos campos pelo progresso do dionisismo e que reveste em meios mais especializados a forma de um movimento de seitas como a dos órficos. Essas seitas que falam dos miasmas, né? O miasma não vai ser mais considerado um mal da família, que exige limpeza, né? Uma purificação espiritual individual, né? Para quem mata. A ideia do miasma vai ser uma poluição espiritual da cidade. A cidade está poluída. Então, o assassino deve ser punido em nome da cidade, em nome da limpeza da cidade, e não da limpeza de uma família, daquela que teve o seu parente assassinado. Ao lado de um ensino sobre o destino das almas, isso é a seita órfica, né? Seu castigo no Hades, a hereditariedade da falta, o ciclo das reencarnações e a comunidade de todos os seres animados. Essa renovação religiosa caracteriza-se pela instituição de processos purificatórios em relação com as crenças novas. No livro 9 das Leis, Platão, tratando do homicídio, sentirá ainda a necessidade de referir-se explicitamente à doutrina, ao logos, dos sacerdotes que se ocupam dos teletai.
Na classe desses magos purificadores, a figura de Epimênides destaca-se com um relevo particular. Plutarco define o Epimênides como um sábio em matéria divina, dotado de uma sofia, uma sabedoria entusiasta e iniciática. É ele que é chamado a Atenas para expulsar o miasma que pesa sobre a cidade após o assassínio dos Silônides. Promotor de ritos catárticos, é também um adivinho inspirado cujo saber, diz-nos Aristóteles, descobre o passado, não o futuro. O assassinato que ocorra na cidade é tratado como um assunto da cidade, e ele vai ser, e a purificação dele, primeiro ele precisa ser, a insatisfação divina precisa ser dita pelo sacerdote, e sendo constatada, rituais precisam ser feitos para purificar a cidade. Então Plutarco fala que o Epimênides era um sábio em matéria divina, foi chamado em Atenas para expulsar o miasma, depois do assassínio dos Clônides, promovia ritos catárticos e era um adivinho. Seu dom de dupla visão faz conhecer com efeito as faltas antigas, desvela os crimes ignorados cuja impureza engendra nos indivíduos e nas cidades um estado de perturbação e de enfermidade, o delírio frenético da mania. Mania é loucura. Com seu cortejo de desordens, de violências e assassínios. Mas esse reformador religioso, fundador de santuários e de ritos, aparece, aliás, como um conselheiro político que Solon associa à sua obra legislativa. É que se trata, no fundo, nos dois casos, de uma atividade orientada no mesmo sentido, a atividade divinatória, de ver aquilo que foi feito no passado, que magoou um Deus, e o que leva a sofrimento na cidade. Isso é associado à reforma legislativa, é associado ao trabalho político. O Epimênides vai se associar ao Solon. É que se trata, no fundo, nos dois casos, de uma atividade orientada no mesmo sentido, e que visa, tanto num plano como no outro, ordenar a vida social, reconciliar e unificar a cidade. O objetivo da justiça e da religião é o mesmo, é a ordem. Ordem entendida como ordem social, dos papéis sociais e das classes sociais, né? E a ordem do todo divino. Na vida de Solon, Plutarco, sublinhando o papel de Epimênides na regulamentação do luto, que ele torna mais equilibrado e mais pacífico, e nas medidas referentes ao bom comportamento das mulheres, conclui: tendo como ao termo de uma iniciação santificado e consagrado a cidade por ritos expiatórios, purificações, fundações, tornou-a obediente ao direito e mais dócil, deixando-se mais facilmente persuadir, no sentido da
homonóia. Mesmo espírito, né? Mesma mente. Uma observação de Aristóteles, breve, mas sugestiva, permite-nos melhor apreender como, nessa viragem da história da cidade, o religioso, o jurídico e o social podem achar-se associados no mesmo esforço de renovação. Aristóteles quer demonstrar o caráter natural da polis. Ela é como uma família ampliada, pois que se forma agrupando aldeias, que por sua vez reúnem núcleos familiares. Nota que o oikos, a família doméstica, é uma comunidade natural, uma koinônia. E lembra nessa ocasião os nomes pelos quais os membros do oikos eram designados por Carondas e por Epimênides. A aproximação é em si mesma interessante. Carondas é o legislador de Catânia, como Zaleuco de Locris, que é considerado seu mestre e ao qual seu nome é normalmente associado. Teria feito preceder suas leis de um prelúdio, análogo ao que Platão introduz como prólogo no capítulo 9, consagrado ao direito criminal. Trata-se de uma verdadeira encantação. De uma epodé. Deixa eu ver o que significa epodé aqui. Epodé é podos, né? Canto. Que deve ser cantada e que se dirige àqueles cujo espírito é obsedado pelo pensamento de atos ímpios e criminosos. Antes de promulgar as penas repressivas, os legisladores querem agir preventivamente sobre os maus por uma magia purificante, uma espécie de gonteia, que utiliza a virtude calmante da música e da palavra cantada. O criminoso é apresentado como um possesso, um furioso enlouquecido por um mau daimon, encarnação de uma impureza ancestral. Nessa alma perturbada, enferma, a catarse mágica do legislador faz voltar a ordem e a saúde, do mesmo modo que os ritos purificatórios de Epimênides restabelecem na cidade, conturbada pelas dissensões e pelas violências causadas por crimes antigos, acalma a moderação, a homonóia. Está falando com detalhes de como um crime é entendido como uma perturbação da cidade. E não antes de ser uma perturbação do indivíduo. Aqui não tinha ideia de indivíduo, a perturbação de alguém. Se alguém cometeu o crime, é porque ele está possesso pelo mau espírito que está na cidade. Ou possesso pelo Deus insatisfeito que está na cidade. Então o trabalho, antes de ser punitivo, ele é um trabalho preventivo, de conhecer os espíritos que estão na cidade. Saber se os deuses, principalmente os deuses que são cultuados na cidade, estão satisfeitos com seus habitantes. Esse trabalho preventivo mostra que a concepção deles da ação
inadequada não é de um homem. Por isso que para eles, repara que para eles é muito distante a ideia de indivíduo. Isso só virá depois. Isso é uma invenção moderna. Para eles, se há uma ação inadequada, é porque a cidade está doente, mas doente espiritualmente. E aquele mal espiritual precisa ser resolvido e precisa ser prevenido. Os males futuros precisam ser prevenidos. Será que não falta na nossa cidade, nas nossas cidades, conhecermos o espírito dela? Se ele não está, se nós não estamos doentes no seu espírito? Se não estamos em meio a forças que obsedam os homens, que os fazem cometer ações inadequadas, ações que causam a desordem, a gente poderia pensar assim, ao invés de pensar tanto na responsabilização individual, achando que ela explica tudo. Não quero dizer para a gente pensar, chamar um sacerdote, mas a gente tem que pensar no nosso espírito, no nosso clima emocional das nossas cidades, do nosso país. Será que o clima é de desconfiança, medo, perseguição, evitação? Ou será que o clima é de solidariedade, de confiança no outro, na confiança na cidade mesmo, na ordem, né? Parece que a gente sempre está tentando se vingar de um mal antigo. E a gente nunca consegue se purificar desse mal antigo. Sempre vai gerando mal em cima de mal. Morte em cima de morte. Mas a observação de Aristóteles vai mais longe. Isso aqui eu já falei, né? Carondas e Epimênides designam os membros do oikos pelos termos homozipioi e homokapoi. Vou ver aqui o que significa. Eu não achei o significado, não. Que sublinham entre eles uma similaridade, ilustrada pelo fato de que partilham o mesmo pão, comem a mesma mesa. O Aristóteles disse que Carondas e Epimênides designam os membros do oikos, da casa, por esses termos que sublinham entre eles uma similaridade. Eles partilham o mesmo pão, comem a mesma mesa. É precisamente o estado de espírito que preside, como vimos, a instituição espartana das Syssitias entre homoioi. Homoioi é a igualdade entre os homens. Syssitia é a repartição de tudo. Trata-se de dar aos cidadãos o sentimento de que eles são de alguma maneira irmãos,
Nada é mais suscetível de fortalecer essa convicção do que a consumição de um alimento cozido na mesma lareira e dividido na mesma mesa. A refeição é uma comunhão que realiza entre convivas uma identidade de ser, uma espécie de consanguinidade. Está levando ao extremo a ideia da igualdade. Levando para o extremo, quero dizer, levando para a prática aquilo que é uma ideia, né? Nem sempre é a melhor coisa levar a ideia para a prática. Compreende-se, desde então, que o assassínio de um concidadão possa provocar no corpo social o mesmo horror religioso, o mesmo sentimento de uma impureza sacrílega, que se tivesse tratado de um crime contra um parente de mesmo sangue. Prova de que a consciência social tenha efetivamente influído nesse sentido tem-se na evolução semântica do termo que designa o assassínio. Ó, ai, essa letra não, que parece um V, eu não sei qual é. Ai, entes. A palavra para designar o assassino. Primeiramente, é o assassino de um parente. Depois, o assassino estranho à família da vítima, mas encarado em sua relação com essa família. Marcado pelos parentes da vítima que sentem a seu respeito ódio e repulsa religiosa, com a mesma palavra forte que designa o assassino de um homem de seu próprio sangue. Está falando desse compartilhamento de tudo que também acontece que como o assassinato de alguém da sua família passa a ser sentido não só por alguém da família consanguínea, como do demos, né, da comunidade, como sendo um assassinato a essa família inteira, né? A todos esses homens como uma família. Então um assassinato contra de um deles é sentido por mim como do meu irmão. Enfim, o assassino de um indivíduo qualquer, sem ideia de uma relação especial com a família da vítima. Tem uma ordem aí, né? A palavra, o termo para assassino, primeiro significava assassino de um parente, depois vai significar assassino estranho à família da vítima, mas encarado na sua relação com essa família, marcado pelos parentes da vítima que sentem a seu respeito ódio e repulsa religiosa, com a mesma palavra forte que designa o assassino de um homem de seu próprio sangue. Então, primeiro assassinato de alguém da minha família, depois de alguém da irmandade, como se fosse da minha família, enfim, de um indivíduo. O assassino vai ser o assassinato de um indivíduo qualquer, sem relação familiar comigo. Quando se passou da vingança privada à repressão judiciária do crime, a palavra que definia o assassino de um parente, depois o assassino em relação aos parentes da vítima, pôde manter-se para designar o criminoso à vista de todos seus concidadãos. Além disso, o que é válido para os crimes de sangue o é também para os outros delitos. Aristóteles e Plutarco contam, entre as inovações mais felizes da Constituição de Solon, o princípio segundo o qual o dano causado a um indivíduo particular é na realidade um atentado contra todos.
Portanto, Solon dá a cada um o direito de intervir em justiça em favor de quem quer que seja lesado e de fazer punir a adiquia, a injustiça, sem ser pessoalmente sua vítima. Solon, então, estabeleceu isso, que uma injustiça entre duas pessoas, que não são eu posso recorrer judicialmente contra ela, para reparar a injustiça. Porque aquele atentado é contra todos, não só contra aquele que sofreu, aquela vítima direta. Todos são vítimas. Isso tem a ver com a ideia de todos, a ideia de harmonia. Os diversos traços que os gregos agruparam para compor a figura de um Epimênides não foram um testemunho isolado. Um personagem como Abares, que se escreve com outros magos, Aristeias, Hermótimo, na tradição lendária do pitagorismo, não é somente um xamã que voa pelos ares com sua flecha de ouro, vive sem alimento e manda sua alma vaguear longe de seu corpo. É ao mesmo tempo que um crismólogo, um reformador religioso e um purificador funda no quadro da religião pública ritos novos. Em Atenas, os prompósia abre santuários protetores da comunidade em Esparta, o de Core, Salvadora. Institui processos catárticos que permitem às cidades impedir o desencadeamento de um loimós. Um personagem histórico como Onomácrito, que se liga a Museu, cujos oráculos compila e, se foi preciso, falsifica, desempenha junto aos Pisistrátidas um papel de adivinho que coleciona, para uso de seus amos, compilações de oráculos secretos, adaptados às circunstâncias. Mas é também um conselheiro político e até um embaixador. Aristóteles indica-nos que alguns o associavam a Licurgo, a Carondas e a Zaleuco, que dele fazem um dos primeiros peritos em matéria de legislação. Não se poderia, pois, conceber o começo do direito fora de um certo clima religioso. O movimento místico corresponde a uma consciência comunitária mais exigente. Traduz uma sensibilidade nova do grupo a respeito do assassínio, sua angústia diante das violências e os ódios que a vingança privada engendra. O sentimento de estar coletivamente comprometido, coletivamente ameaçado cada vez que corre o sangue, a vontade de regulamentar as relações dos gêneros e de quebrar seu particularismo. Só pode existir lei se o mal é sentido como não dizendo respeito a uma família, mas como dizendo respeito a uma comunidade. Entretanto, essa efervescência mística não se prolongará senão em meios sectários muito estreitamente circunscritos. Não dá origem a um vasto movimento de renovação religiosa que absorveria finalmente a política. Vai ser coisa de seitas. A religião vai levar à reforma política, mas a religião em si vai continuar sendo coisa de seitas, vai passar a ser coisa de seitas. É o inverso que se produz. Então, não é a religião que dá origem a um vasto movimento de renovação religiosa que absorve a política. Ao contrário, a política que absorve a religião. As aspirações comunitárias e unitárias vão inserir-se mais diretamente na realidade social, orientar um esforço de legislação e de reforma.
Mas, modelando assim a vida pública, elas próprias vão transformar-se, laicizar-se, encarnando-se na instituição judiciária e na organização política. O direito vai absorver a religião e vai laicizá-la, laicizar os seus princípios, esses princípios de essa preocupação com a harmonia da cidade. Encarnando-se na instituição judiciária e na organização política, vão prestar-se a um trabalho de elaboração conceitual, transpor-se ao plano de um pensamento positivo. Louis Gernet bem mostrou em particular a mutação intelectual que o advento do direito propriamente dito realiza. No processo arcaico, os geni enfrentavam-se, tendo por armas as fórmulas rituais e as provas previstas pelo costume. O juramento solidário, o testemunho. Essas provas tinham valor decisório. Possuíam um poder religioso. Asseguravam automaticamente o êxito no curso do processo, se eram corretamente utilizadas, sem que o juiz, em seu papel de puro árbitro que se limitava a verificar e a declarar a vitória ao termo da prova de força, tivesse que se indagar sobre o fundo, reconstituir o objeto do litígio, conhecer fatos em si mesmos. Lembra do Homero, das disputas, por exemplo, no canto inicial, um dos primeiros cantos da Ilíada, em que Menelau vai enfrentar o Paris, e eles dizem que o vencedor daquela disputa entre eles significará a vitória ou dos aqueus ou dos troianos. E para que isso para que isso tivesse peso, né, como contrato, os mais velhos de ambos os lados foram chamados e também falaram aos deuses, né, para fazer aquele contrato que os troianos não cumpriram. Então está falando disso aqui, de como os geni, as famílias, os nobres, né, as famílias, os aristocratas da época arcaica, eles não tinham o direito, não tinham as instituições judiciárias. Eles trabalhavam com o juramento, com o testemunho, perante aos deuses, pela palavra dos mais velhos. E não havia um juiz como um puro árbitro, como um terceiro ali, para arbitrar qual dos dois lados precisa estar certo, né? Mas quando com a cidade o juiz representa o corpo cívico, a comunidade em seu conjunto, e que, encarnando este ser impessoal superior às partes, ele próprio pode decidir, resolver segundo sua consciência e de acordo com a lei, são as próprias noções de prova, de testemunho e de julgamento que se encontram radicalmente transformadas. Com a cidade, passa a haver um juiz que é representante da comunidade, eleito por por sorteio, mas ele é impessoal. Ele não é o rei Príamo, ele não é o Calcas, o adivinho grego, não é o Nestor, o mais velho dos gregos, que comparecem para afirmar aquele acordo. Esses homens que estão pessoalmente
comprometidos naquele acordo. A parte que não cumprir, o não cumprimento vai recair sobre o mais velho. A acusação vai recair sobre o mais velho, que deu que se colocou no acordo. Agora não. Agora o juiz é impessoal. Ele decide de acordo com as leis. O juiz deve, com efeito, trazer à luz uma verdade em função da qual terá doravante de pronunciar-se. Pede às testemunhas que não mais jurem, afirmando-se solidários de uma das duas partes, mas que façam um relato dos fatos. Por essa concepção inteiramente nova da prova e do testemunho, o processo empregará toda uma técnica de demonstração, de reconstrução do plausível e do provável, de dedução a partir de indícios ou de sinais. E a atividade judiciária contribuirá para elaborar a noção de uma verdade objetiva, que o processo antigo ignorava, no quadro do pré-jurídico. A verdade não vai ser mais aquela que vai ser dita pelos deuses, né? A verdade do juramento feito entre aqueus e gregos, aqueus e troianos, na figura de Nestor, na figura de Príamo, né? Eles que tinham sabedoria eram os mais velhos e que pediam aos deuses que fizesse com que o resultado daquela disputa entre Menelau e Paris resolvesse a guerra. Não tendo sido esse acordo que não foi cumprido pelo lado troiano, não significando que significando que como aquele acordo foi feito em verdade, no ambiente de verdade, porque se invocou os deuses, né? A verdade é o ambiente. O grego arcaico vivia na verdade. Como os troianos não cumpriram, eles entraram em falta com os deuses. Isso contribuiu para que eles perdessem a guerra. Agora, na cidade, a partir do século VII, século VI, um processo judiciário, para que a verdade dele apareça, é preciso provas, investigação. A prova a verdade não é mais assegurada com a invocação dos deuses por alguém autorizado, né? Um sacerdote ou um mais velho. Não. A verdade é alcançada por meio da investigação, pelos próprios homens, no meio da investigação. Os homens podem buscar a ajuda dos deuses para atingirem a verdade na investigação, para chegarem a um veredito justo. Mas os homens é que vão encontrar a verdade. Quer dizer, que como o mundo está desdivinizado, o homem não vive mais na verdade. O homem deve buscar a verdade. A verdade é algo que acontece, é buscado pelo homem, acontece com a ajuda dos deuses. Não é mais o ambiente em que o homem vive. A gente volta no próximo vídeo.